Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos atender ao pedido de um inscrito. O Sérgio Murilo sugeriu um vídeo sobre o Grupo Cora. Então nós vamos abordar aqui os principais números do terceiro tri para entender por que o mercado está precificando a ação neste patamar ainda de 81 quirela de centavos. Mas antes eu queria agradecer ao Sérgio Murilo aí pela sugestão do vídeo e também por estar aqui no canal, sempre ativamente aqui assistindo os nossos conteúdos. Vamos falar também sobre a Infracommerce, que deu mais uma esticada de alta. Vamos entender essa alta aí. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro do assunto. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário de shop para dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de Cora Saúde, de Infracommerce. Tem mais um bocado de assunto aí no vídeo. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo informativo para deixar você por dentro do que está acontecendo. Os índices da B3 hoje ficaram aí alegrinhos por conta dos dados de inflação dos Estados Unidos que vieram aí acima das expectativas do mercado, né? O mercado imaginava uma inflação e o índice veio outra. Aí mexeu aí com a taxa dos treasuries, mexeu aí com a taxa dos juros futuros e deixou todo mundo alegrinho e praticamente tudo resolveu subir hoje, né? A Infracommerce, por sinal, subiu aí mais de 12%. Mas as ações do Grupo Cora também subiram aí uma quirela, mais de 2%. A Cora Saúde, que divulgou os resultados do terceiro trimestre e melhorou em várias linhas, né? Principalmente no que se refere a EBITDA e margem EBITDA. Melhorou também a sua receita, né? Cresceu cerca de 13% a sua receita e principalmente no seu lucro, ou melhor, no seu prejuízo, né? Como é que melhora um prejuízo? Reduzindo. O Cora Saúde reduziu em 82% o seu prejuízo e reportou um prejuízo aí de pouco mais de 2 milhões de reais. Vamos ver esses números aí do Grupo Cora e voltamos para comentar sobre esses números e também falar um pouco aí sobre a Infracommerce. E os números do terceiro tri já destacam o seguinte, ó: recorde de receita líquida, crescimento de 13% ano contra ano, 577 milhões de reais de receita líquida, 132 milhões de reais de EBITDA ajustado, um crescimento de 19% na comparação anual, 22,8% de margem EBITDA ajustado, um crescimento aí de 1,2 pontos percentuais na comparação anual, 126 mil pacientes dia, crescimento de 12% no ano. A taxa de ocupação ficou em 77,6%, um crescimento de mais 3,5 pontos percentuais. Inauguração do núcleo de oncologia do H. Otto Meirelles em parceria com o CRIO. Os tratamentos oncológicos cresceram aí cerca de 21%, foram mais de 2 mil tratamentos. Destaque ainda para os atendimentos em pronto-socorros, que cresceu 1%, aí foram mais de 280 mil atendimentos em pronto-socorro, foram mais 230 mil exames de imagem, mais 29 mil avisos de cirurgias, um crescimento aí de 14% no ano. Aqui a administração comenta o seguinte, que o terceiro trimestre de 2023 foi marcado pelo crescimento dos negócios da Cora Saúde. Por mais um período consecutivo, a companhia atingiu o recorde de receita líquida, totalizando 577 milhões de reais no terceiro trimestre, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo período, o EBITDA ajustado atingiu 131,8 milhões de reais, crescendo 19% em relação ao terceiro tri de 2022. As iniciativas implementadas pela companhia desde o início do ano para a redução de glosas e inadimplências resultaram em uma redução no prazo médio de recebimento e contribuíram para uma queda de 8 dias no ciclo de capital de giro. Por mais um trimestre, apresentamos forte geração de caixa operacional ajustado, totalizando 139,4 milhões de reais no terceiro trimestre e uma conversão de 106% de EBITDA ajustado. E aqui a gente vê o seguinte, ó, números de hospitais. São 17 hospitais
Comparando aí com o terceiro trimestre de 2022, que eram 16, cresceu aí 6%. Leitos totais ficou em 2.103 leitos, crescendo 6%. Leitos operacionais cresceu 7%. A receita líquida, como citado acima, ficou em 577 milhões, crescendo 13%. O EBITDA, já citamos, cresceu 19%. A margem EBITDA cresceu 1,2 pontos percentuais, ficando aí em 22,8%. Isso aqui na comparação anual. Esses dados aqui também cresceram na comparação trimestral e também na comparação dos 9 meses de 2023 com 9 meses de 2022, com os primeiros 9 meses de 2022, né? O lucro líquido da companhia foi negativo, teve um prejuízo aí de 2 milhões e 100 mil reais, só que uma redução aí de 82%, isso aqui foi muito bom. Na comparação anual, na comparação trimestral, esse prejuízo foi reduzido em 76%. A margem líquida ajustada ficou negativa aí em 0,4%, crescendo aí 2 pontos percentuais. Aqui nos dados financeiros nós vemos aqui os custos dos serviços prestados. A companhia informa que no terceiro trimestre os custos operacionais totalizaram 467,8 milhões de reais, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior e 7% na comparação trimestral. O crescimento nos custos está relacionado principalmente ao crescimento da receita e à rubrica de pessoal, que totalizou 136 milhões e meio de reais no terceiro trimestre, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período aí do ano anterior e aumento de 11% em relação ao trimestre anterior. Este, por sua vez, está relacionado ao dissídio aplicado em setembro de 2023, a realocação de custos com terceiros que estavam alocados anteriormente na rubrica de serviços de terceiros, parcialmente compensado por readequação da folha. Os custos de materiais e medicamentos totalizaram 121,3 milhões de reais no trimestre, crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior e 7% em relação ao trimestre anterior, principalmente pelo aumento da complexidade dos tratamentos realizados no período. Os custos de serviços de terceiros totalizaram 134,6 milhões de reais no trimestre, aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior e aumento de 6% em relação ao trimestre anterior. E aqui a gente vê o comportamento aqui. Os custos totais, como informado, ficaram aí em 467 milhões de reais, um crescimento total de 16%. Aqui a gente vê nas despesas gerais e administrativas que a companhia reduziu, né, essas despesas gerais e administrativas, né? Com pessoal, reduziu aí 96%, serviços de terceiro 29%, viagens e hospedagens não aplicado aí. Outras despesas caiu 75%, depreciação e amortização caindo 45%, isso aqui na comparação anual. As despesas gerais e administrativas totais caíram aí 43%. Custos e despesas com pessoal total cresceu aí 3%. Aqui no EBITDA e EBITDA ajustado, a companhia informa o crescimento consistente da receita associado ao processo de maturação de sinergias em custos e despesas dos hospitais recém-adquiridos, que resultou em um EBITDA ajustado da companhia de 131 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023, crescimento de 19% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 1% em relação ao segundo trimestre de 2023. Resultado de uma gestão eficiente de despesas, a margem EBITDA apresentou expansão de 1,2 pontos percentuais versus o mesmo período do ano anterior. E aqui a gente vê o comportamento do lucro líquido, que caiu 25% na comparação anual. O resultado financeiro foi negativo, mas caiu aí 4%. O EBITDA, como citado aí, cresceu 25%. M&As e integração, menos 66%, stock option zerado aí, outros não recorrentes 187%. O EBITDA ajustado cresceu 19%, como citamos aí, e a margem ficando aí em 22,8%, crescendo 1,2 pontos percentuais. E um dado bastante importante aqui, né, talvez um dos mais importantes desse balanço, é o endividamento, que o mercado estava de olho aí, né? A dívida líquida, por sua vez, apresentou uma redução em relação a junho de 2023 por conta da forte geração de caixa operacional. Aí aqui a gente vê o seguinte: empréstimos bancários e debêntures 2 bi,06, dívida bruta total 2 bi,06, caixas e equivalentes de caixa
210 milhões de reais. A dívida líquida ficou aí em 1 bilhão 796 milhões de reais. É uma dívida bastante alta, né? Contas a pagar por aquisição, 676 milhões de reais. E a dívida líquida mais contas a pagar por aquisição ficou aí em 2 bilhões 472 milhões de reais. Bom, nós vimos aí que o Grupo Cora melhorou em muita coisa, né? Cresceu o EBITDA, cresceu a receita, reduziu o prejuízo, né? Melhorou aí o número de ocupação dos leitos aí, que superou os 70%. Tem também a estratégia que a empresa tinha divulgado aí no início do ano, que seria vender os seus imóveis ali para melhorar o seu fluxo de caixa operacional e alugar esses mesmos imóveis. A famosa aí venda com arrendamento, que os caras chamam em inglês aí de selling, leasing, backs, não sei nem se é assim, que pronuncia esse negócio. E o endividamento que supera aí 1 bilhão de reais, né, velho? Então, o mercado aí vê o Grupo Cora como uma empresa ainda bastante alavancada e isso tem pesado. Então, eu imagino que esse resultado já estivesse até precificado nas ações. Tanto é que não mexeu muito com a cotação, né? Continuou ali no patamar entre 80 e 90 centavos, né? É uma empresa que você precisa ficar de olho, mas precisa ficar de olho aí, doido, nesse endividamento aí. Porque a companhia começou a crescer bastante, né, com essas aquisições aí, mas se alavancou muito e está tendo dificuldade com relação a esse endividamento aí. Então, precisa ficar de olho nesse detalhe aí. Agora a Infracommerce, doido, deu mais uma esticada e subiu aí mais de 12%. Agora é lua, não vai parar mais de subir? O que aconteceu para essas ações subirem de novo? Corrigiram aí uma quirela aí, né, no pregão anterior, mas agora, como todo mundo subiu, resolveu subir também. A gente vê o mercado mostrando sinais de melhora, né? Esse trem parece que quer melhorar, depois recua, depois quer melhorar de novo, recua. Aí vem um troço lá no Oriente Médio, aí depois vem outra bagunça em qualquer outro lugar aí, seja Estados Unidos, seja aonde for, mas sempre tem algum negócio para atrapalhar, né? Até mesmo política aqui, nossa mesmo. Mas a questão é que as coisas estão começando a surtir efeito, né? Tanto a redução da taxa básica de juros aqui, quanto também os dados globais aí, né? A gente ainda percebe aí uma repercussão com relação aos números do terceiro tri, mas o que se percebe também é uma redução no número das ações alugadas, né? Desde o início do mês aí, já chegou a bater ali 22 milhões de ações, agora já está aí em pouco mais de 19 milhões de ações, ou seja, tem menos gente apostando contra os papéis, né? E o que se espera para Infracommerce é o fim de ano, doido. É onde se vende com força, é onde as varejistas vão para cima e vende virado no giraia. Ou seja, quanto mais os caras vendem, mais a Infracommerce também lucra, porque é ela que impulsiona, ela que dá escalabilidade para os caras e garante ali a felicidade tanto do cliente quanto também do varejista que oferece esse produto pro cliente, né? Então, eu queria que esse negócio subisse um pouquinho mais devagar, doido. Não carece subir tão com força assim não, tá certo que uma alta expressiva depois tem aquela corrigida, né? Mas não carece subir tão com força assim não, porque eu quero fazer ainda os aportes, velho. E quanto mais barato, melhor, né? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!